Tu já passou por isso na hora de montar uma proposta, um orçamento, uma apresentação ou até mesmo um projeto? Em vez de focar em resolver aquele problema, tu vai entrando em várias abas, vai criando várias caixinhas sobre vários assuntos e, por fim, passam-se horas, passam-se dias às vezes e percebe que tu não resolveu nenhum problema, na verdade. Tua mente está sendo criativa demais, tuas ideias estão aflorando muito e você não está conseguindo realmente resolver aquele problema. Se esse problema está acontecendo contigo, talvez não seja falta de produtividade, seja talvez somente excesso de criatividade. Sua cabeça pensa demais sobre várias coisas. Eu penso por mim, eu sou uma pessoa totalmente lógica, né? Eu sou uma pessoa metódica, assim. Tudo que eu vou fazer, eu sigo como se fosse um passo a passo, eu sigo regras, eu sigo uma metodologia. Eu gosto de arquitetar tudo que eu vou fazer antes de agir. E o problema é que as minhas ideias são muito afloradas, eu não consigo controlar às vezes elas, e elas acabam me atrapalhando na parte de organização de seguir essa metodologia que eu tanto gosto. As ideias acabam atrapalhando nessa questão. Geralmente comigo funciona as ideias aparecerem em momentos que eu estou relaxado, que eu não estou pensando em ter uma ideia criativa. Elas aparecem na hora do banho, na hora que eu estou descansando no sofá, olhando uma série, ou até mesmo aquelas idas que a gente dá na madrugada, né? Elas aparecem ali, eu acabo pegando papel e anotando, ou mandando um áudio num grupo individual que eu tenho comigo mesmo, né? Então as ideias aparecem assim durante o dia, eu preciso rabiscar, eu preciso escrever, eu preciso entregar aquela ideia para que depois eu possa lembrar delas, né? E todos esses anos eu percebi que eu me organizo melhor com realmente coisas físicas. Então eu preciso rabiscar para ter alguma ideia, eu preciso escrever para ter alguma ideia, eu preciso me organizar com a parte física, né? Preciso imprimir e colar em algum lugar. Então é mais nesse sentido. O problema é que ter muitas ideias não quer dizer que eu sou organizado, que eu estou pensando 100% naquele projeto. Mas realmente é minha cabeça não parando para pensar em resolver o problema. Realmente estou tendo ideias aleatórias. Às vezes fazem sentido, às vezes não fazem sentido. Às vezes é uma inspiração que eu vi um mês atrás, às vezes é uma inspiração de uma experiência que eu tive em algum outro projeto. E realmente as ideias acabam vindo à tona e eu preciso anotar elas. Durante todo esse tempo que eu trabalho com design, eu tentei resolver esse meu excesso de criatividade e organizar essas ideias de alguma forma. Já usei aplicativos como Trello, Notion, ou até mesmo o Planner do próprio Microsoft, né? Mas para mim não funcionou essa parte digital. Eu não consigo me adaptar nesse meio digital, né? De ver ali, tem que entrar no aplicativo para poder ver as ideias, para poder ver ali o passo a passo que eu tenho que seguir. Para mim não funciona dessa forma. Como eu disse, sou uma pessoa totalmente metódica e para mim eu tenho que ver aquilo impresso, aquilo físico, né? Eu tenho que escrever para poder memorizar aquilo. Então, por isso que eu uso o meu próprio grupo, né, do WhatsApp, ou uma ideia que foi muito bem sucedida, que funciona para mim, é imprimir um Kanban físico, né, ali das ideias. Então, ideias não iniciadas, ideias em andamento e ideias concluídas. Isso me ajuda na questão de tarefas, né? Realmente eu chego todo dia no meu posto de trabalho, eu olho elas fisicamente e eu consigo até fazer uma entrega melhor por conta disso. E por muito tempo eu pensei que isso era um problema que era meu, né, na verdade, que eu era desorganizado ou que eu não conseguia organizar as minhas ideias, mas trabalhando eu vi que não é um problema meu, é um problema realmente das pessoas que são criativas, né? Elas acabam tendo ideias excessivas e isso acaba atrapalhando na organização. Geralmente pessoas organizadas não são tão criativas e vice-versa, pessoas criativas também não são tão organizadas. Não quer dizer que não possa ser, né? Mas a gente tem que se policiar cada vez mais para ser organizado. Eu vi pelo meu líder, né, na verdade, que quando ele vai passar alguma ideia que ele tem na cabeça dele, em vez de escrever, em vez de me mandar referências de algum site ou de algum projeto, não, ele vai lá e desenha no caderno dele
E se não bastasse isso, ele arranca a folha e me entrega a folha. Isso, tanto para ele quanto para mim, faz que eu entenda perfeitamente a ideia. Tanto ele quanto eu somos pessoas criativas e para a gente funciona dessa forma. E se por acaso eu esquecer da ideia ou não lembrar do que ele tinha falado naquele dia, é só olhar para a folha de papel que eu vou lembrar daquela ideia que ele me passou. E talvez esse seja o segredo, né? Transportar a ideia para algum lugar para que ela possa sair da nossa cabeça. E essa semana, conversando com um colega meu de trabalho, fez eu ver que realmente o problema não é comigo, é o problema com as pessoas criativas. Né? Como se eu enxergasse nele o meu próprio problema. Ele me falou que ele queria fazer uma proposta e tal, para começar a trabalhar nessa área de criativos, ele é da área de projetos. E ele queria fazer uma proposta. Ele começou a fazer a proposta, começou a escrever, começou a fazer ali o documento, né? E ele pensou assim, mas para mim fazer uma proposta, eu preciso ter um logo, tá? E aí ele foi lá, começou a pesquisar sobre como fazer logo e tal. Não, mas para ter um logo, eu preciso ter identidade. Daí eu falava, pesquisou sobre identidade. Não, mas para ter tudo isso, eu preciso ter um nome. Daí ele falava, pesquisou sobre ter um nome. Não, mas para ter... Então ele foi criando, foi abrindo várias caixas, foi criando barreiras, e no final tinha passado ali 3, 4 horas e ele não tinha resolvido o problema dele, que era fazer a proposta. E o mais curioso é que todas as ideias eram boas, todas as ideias serviam para ele usar para o negócio dele, mas não resolviam o problema dele, que era fazer a proposta. E uma tarefa que aparentemente era simples, através da criatividade tornou aquilo um problemão, né? E ele acabou não resolvendo aquilo. Acredito que a nossa mente criativa é uma máquina de possibilidades, uma máquina de ideias, né? Mas uma máquina de possibilidades não quer dizer que a gente vai resolver os problemas que a gente tem, né? Ou resolver os problemas do cliente. A gente só está jogando palavras ao vento, digamos assim, se não bem estruturadas, né? E pensando como designer, né? Como uma pessoa que vai resolver o problema do meu cliente, eu fico pensando qual que é o nosso papel mesmo como designer. É realmente entregar somente algo bonito, algo funcional, ou algo que vai resolver o problema do meu cliente, né? Às vezes a gente acha que, se pensando numa marca, né? Às vezes a gente acha que tem que entregar uma marca bonita, que tenha todos os assets, todos os ativos ali que a marca precisa, mas se o cliente bater o olho e não resolver o problema que ele tinha, então não serviu de nada, né? Não serve a marca ser somente bonita. Os melhores ativos, os melhores mockups não vão adiantar se não resolver o problema daquele cliente, né? Se não resolver o problema de produto. Hoje é indispensável, antes de entregar um projeto para um cliente, é uma das primeiras perguntas que eu me faço. Beleza, o projeto foi bem estruturado estrategicamente, o projeto foi bem estruturado a questão de marketing, distribuição da marca, mas eu estou resolvendo o problema do meu cliente? Se não, então o projeto ainda não pode ser apresentado. Porque a criatividade por si só, ela realmente impressiona, né, o cliente. Ali quando a gente faz uma apresentação muito bonita e tudo mais, a marca fica bem apresentável, mas realmente a solução, ela transforma um negócio, né? Transforma em números, transforma em dinheiro e transforma também em posicionamento. Depois de pensar e conversar com várias pessoas sobre isso, eu cheguei talvez a uma conclusão. A maturidade criativa não é sobre ter várias ideias boas, na verdade, é escolher quais delas a gente tem que ignorar, na verdade. Fazer essa escolha, essa distinção de uma para outra, né? Essa separação e também essa organização de uma para outra, para saber quais são as ideais para entregar o melhor resultado para o cliente. Nem toda ideia precisa virar um projeto, né? Uma ideia ela vai direcionar talvez para uma ideia ruim, talvez seja a melhor para direcionar algum projeto que faça sentido para o cliente, do que uma ideia que tenha algum gosto pessoal ou alguma inspiração mirabolante. A criatividade por si só é uma ferramenta que a gente tem que utilizar, porque na verdade os clientes eles não compram ideias, eles compram a solução, né? Se tu também sofre disso, me conta aqui nos comentários. Tu tem ideias demais ou tu tem poucas ideias ou ideias muito boas? Me conta aqui qual é a tua experiência.